Bom dia, primeirão, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma correção de listas de exercícios, tá bom? Hoje a aula será a correção das listas número 3 e também a número 4. Lembrando que semana que vem vocês vão ter que responder algumas atividades, entre elas umas atividades de história, onde eu vou cobrar esses primeiros conteúdos, esses conteúdos que nós estudamos nesse primeiro bimestre, que nós encerramos, né? Falta só um conteúdo que já é fazendo um gancho para o início do segundo bimestre, que eu não sei se vai ser em casa, se vai ser em sala de aula. Mas vamos lá. Qual é a ideia? Vocês vão pegar as listas lá na plataforma ou na apostila de vocês, abrir, pegar lápis, pegar borracha e fazer as devidas correções. Os exercícios que foram para a plataforma, vocês podem copiar e colar as perguntas no Word ou no celular de vocês, onde digita o texto lá, né? E fazer as correções com as minhas respostas aqui, né? Vendo se está certo ou se está errado. Se estiver certo, mantenha a sua resposta. Se estiver errado, arruma, apaga e bota o que eu coloquei. Se estiver parecido, deixa, tá bom? A ideia é vocês tentarem o mais próximo possível dos acertos desses exercícios. Beleza? Vamos lá, começar. Questão 1. Quais são as duas teorias que explicam a origem do ser humano? Bem simples, rápido e direto. São duas. A teoria criacionista e a teoria evolucionista. Isto para a aula e para a ciência histórica. Para a história, são essas duas teorias. Se vocês fizerem essa mesma pergunta na aula de ciências, na aula de biologia, essa resposta só tem uma para essa pergunta, tá bom? É só teoria evolucionista para os biólogos, cientistas e tudo mais. Mas como em questões históricas nós fazemos parte das ciências humanas que estudam os diversos aspectos do ser humano, a religiosidade é um desses aspectos. Então por isso que para a história a teoria criacionista ela também é importante. Essas duas teorias, a gente não invalida nenhuma delas. Questão 2. Explique o que diz a teoria criacionista. Então, partindo do pressuposto que são duas as teorias, agora é para explicar as duas. A primeira delas é a teoria criacionista. A teoria criacionista vai explicar que o homem e todas as coisas surgiram através do desejo de um ser superior, Deus. Então Deus criou todos os homens, todas as coisas, os animais, tudo que existe foi uma criação divina. Assim diz a teoria criacionista. Apesar de falar tudo, é importante agora no nosso contexto histórico o surgimento do homem. Então o homem surgiu porque Deus quis. Deus criou o homem, os animais e todas as coisas. Assim como está relatado lá no livro de Gênesis para os católicos e judeus. Tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos lá então. Questão 3. Explica o que diz a teoria evolucionista, que, diferente da religiosa, vai afirmar uma outra questão. A teoria evolucionista, também conhecida como teoria científica, afirma que o ser humano nasceu através de um processo biológico evolucionista. Ou seja, que nós tivemos o Big Bang lá no início da história. Do Big Bang foram formando a matéria, se sedimentando as matérias, até que surgiram os primeiros micro-organismos, para se tornar os primeiros organismos, para nascer os primeiros animais, até que surgir o gene que vai dar origem à classe humana, né, a raça humana, e esse processo será, do homem moderno vai ser um processo evolutivo. Tá? Todo esse beabá da teoria evolucionista é essa teoria científica da criação e o surgimento do homem. Tá bom? Bem diferente, né, do que afirma a igreja, a teoria religiosa. Aí, será que anula mesmo? Aí vem a questão 4. A teoria evolucionista, ela anula a teoria criacionista? Justifique a sua resposta. Se justifica a sua resposta, logo de cara vocês sabem que isso é uma resposta pessoal. Então a gente não vai ter uma única afirmação correta na correção dessa questão em si. Porém, tem alguns argumentos importantes em comum, que os vários historiadores acreditam e afirmam algo parecido. Que segundo, né, esses cientistas e religiosos, essas duas teorias elas não se anulam, pois o ser humano pode ter surgido através do desejo de um Deus, através de um processo evolutivo, correto? Então Deus pode ter tido o desejo, né, de criar um homem através de um processo evolutivo. Então é uma teoria que não anula nenhuma dessas duas questões. É claro que aqui a gente está falando de cientistas que são religiosos que acreditam na ciência e por aí vai. Porque existem os cientistas ateus e os religiosos que negam a ciência, tá bom? Aí são radicais, aí a gente não
não senta numa mesma mesa para conversar, tá bom? Para debater. Para debater em termos históricos, nós estamos falando desses dois canais que se comunicam, tá bom? Religiosos que acreditam na ciência e cientistas que acreditam na religiosidade, tá bom? Questão 5. Por que a origem do ser humano ela é importante para os estudos históricos? Ou resumindo melhor essa pergunta, por que estudar a origem do homem é importante para a história? Né? Por que não outra coisa, e sim o homem? Por que o surgimento do homem? Antes de responder, é mais uma questão que é resposta pessoal, eu quero que vocês lembrem lá da primeira aula de história desse ano. Eu comecei a aula perguntando para vocês o que é história. E depois de vocês me questionarem, falarem algumas coisas, eu falei para vocês que história é o estudo das transformações humanas no tempo e no espaço. Das transformações de quem? Do homem. Logo, o homem ele é muito importante para a história. Ele é um dos personagens principais, tanto que a resposta vem nesse sentido. O homem é o personagem principal dos estudos históricos. Sem um homem, não haveria a história. Por isso, a sua importância. E isso é fato, tá, gente? Se não existisse o ser humano, não existia história. Até porque a gente não estaria conversando aqui se a gente não existisse, né? Correto? Então, logo, para ser história, precisamos do homem, só que em aspecto temporal. Então, a gente precisa do homem no tempo. O homem no espaço é o professor Léo, é a geografia. Beleza? Ficou alguma dúvida dessas questões? Podemos passar então para a lista número 4? Então procurem aí a lista número 4, ou abram outro arquivo, pause neste momento aqui para vocês procurarem o outro arquivo, abrir a lista número 4 que trata da evolução humana. Beleza? Vamos lá, seguir então. Questão 1. Explica a teoria da seleção natural de Charles Darwin. O que vai acontecer? A evolução humana, que foi o tema dessa aula e é o tema dessa lista de exercícios, vai se basear na teoria evolucionista do surgimento do homem, que o homem é fruto de um processo biológico. Então a gente vai discorrer um pouco melhor sobre esse processo biológico agora nessas questões. Começando pela 1. Explica a teoria da seleção natural de Charles Darwin. Vocês vão ver o darwinismo, se não já viram, ainda vão ver melhor nas aulas de biologia. Eu vou dar uma rápida pincelada mais ou menos o que diz a teoria de Charles Darwin, né? Que o conceito básico de seleção natural é que características favoráveis que são hereditárias tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem, e que características desfavoráveis que são hereditárias tornam-se menos comuns. Ou seja, que o homem, através da evolução, ele foi se aperfeiçoando, melhorando o seu aspecto material. Isso do homem, mas eu estou falando de vários animais também. O mundo biológico em si, ele é fruto de um processo evolutivo, que você foi deixando para trás coisas que não eram mais necessárias, que passaram a ser desnecessárias para uma boa vivência, né? E você foi aperfeiçoando aquilo que é mais importante para ter uma vida. Por exemplo, a gente, nos primeiros hominídeos, nós não éramos bípedes, nós éramos quadrúpedes, né? Que andávamos sobre os 4 membros no chão, até que a gente foi aperfeiçoando, ficando em pé, posição ereta, sendo bípede, né? Então a gente foi aperfeiçoando também na nossa escala evolutiva, largando e deixando algumas coisas para trás. Vou dar um exemplo bem prático, tá bom? Vou no espelho agora e dou um belo sorriso. Estão vendo os dentes de vocês? Os dentes é uma prova desse processo evolutivo de Charles Darwin. Os primeiros hominídeos, eles nasciam com esses dentes pontiagudos e possuíam os dentes pontiagudos. Por qual motivo? Porque não existia faca, não existia ferramenta, então se utilizava muita arcária dentária para você rasgar a carne do animal para poder comer e tudo mais. Então por isso que os dentes eles eram bem afiados, alguns pontiagudos, que é para auxiliar na alimentação. Com o passar do tempo, a gente foi aperfeiçoando, criando ferramentas para nos auxiliar na alimentação. Com isso, o formato dos nossos dentes também foram mudando com o tempo. De acordo com a ciência, tá bom? Lembrando. Questão 2. Qual foi a ideia de Charles Darwin que causou indignação no meio científico e no meio religioso, né? Teve uma coisa que ele afirmou, né? Um cara muito doido, que vai impactar as duas áreas, a ciência e a religião. Quais eram essas ideias? O que causou grande indignação, tanto nos meios religiosos quanto nos científicos, foi a afirmação de que o ser humano e o macaco teriam um parente em comum, que vivera há milhões de anos atrás. Logo, porém, surgiria a comprovação dessa teoria, à medida que os pesquisadores descobriam esqueletos com características intermediárias entre os humanos e os símios, que é a raça dos macacos, né? Ou seja, foi Charles Darwin que vai afirmar que o homem e o macaco ele tem um parente em comum.
parente em comum. Não quer dizer que o homem veio diretamente do macaco, não. Ambos vão ter um ancestral comum, que de um lado ele vai se desenvolver e evoluir para o que se tornou macaco, e por outro lado ele vai se desenvolver para o que se tornou o ser humano, tá bom? De acordo com Darwin, depois de acordo com vários biólogos, isso realmente aconteceu. Assim é o fruto do processo evolutivo do homem. Só que lembrando que apesar de estarmos em 2020 e a ciência está muito avançada, muitas dessas questões iniciais sobre a origem do ser humano, sobre o processo evolutivo do homem, tem muitas interrogações a serem respondidas ainda. Até porque a gente não tem tudo ainda que nos forneça as respostas para as nossas perguntas. Quando é que a gente vai ter? Quando a gente conseguir cada vez mais encontrar esqueletos, fósseis dos primeiros hominídeos, desenvolver melhor as nossas pesquisas pelo mundo afora, tá bom? Porque no Brasil a gente está cortando verba para tudo. Vamos seguir. Questão 3. Nas etapas da evolução humana, quais são as características dos primatas? A gente vai ver que a escala evolutiva do homem, né, que tá, essa figurinha estava na videoaula e também está lá na apostila de vocês, a evolução humana, né? A gente é de um primata, né, que parece um macaco, né, quadrúpede, né, anda sobre 4 patas, até se tornar o homem moderno, que é o Homo sapiens. Essa é a escala evolutiva que vai crescendo e tudo mais. Então, nessa escala evolutiva, quais eram as características dos primatas? Os primatas, os mais antigos, viveram há cerca de 70 milhões de anos atrás. É muito tempo atrás, tá bom? 70 milhões. Só para vocês lembrarem que desde o nascimento de Cristo se passaram 2020 anos. 2000, não 2 milhões. 2000 anos após o nascimento de Cristo. Então imagine 70 milhões de anos atrás. Quanto tempo atrás foi? Esses mamíferos de pequeno porte habitavam as árvores das florestas e alimentavam-se de ódios e insetos, tá bom? Hominóides são primatas que viveram, né, em aproximadamente 22, 14 milhões de anos atrás. Então, né, dos primatas foram se tornando os primeiros hominóides naquele período. E eu acho que a bateria do meu notebook está acabando, mas vamos prosseguir aqui. 4. Nas etapas da evolução humana, quais são as características dos hominídeos? As principais características desse grupo eram a postura ereta, então já ficaram bípedes, né? A locomoção bípede, a dentição primitiva, e a mandíbula mais semelhante à da espécie humana. Foram os primeiros hominoides a dominar o fogo, o que permitiu sua expansão para outros territórios, né? Lembra que o fogo é importante no período paleolítico. No período paleolítico viviam-se os hominídeos. 5. Nas etapas da evolução humana, quais são as características do Homo habilis? O Homo habilis, primeiro hominídeo do gênero Homo, viveu por volta de 2,2 milhões a 780 mil anos atrás. Fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar, as primeiras formas de comunicação, né? Seus vestígios só foram encontrados na África, correto? Que é o berço da humanidade. Questão 6. Nas etapas da evolução humana, quais são as características do Homo erectus? O Homo erectus descendeu do Homo habilis, viveu entre 1,8 milhões de anos atrás a 300 mil anos atrás. Saiu do continente africano, alcançando a Europa, a Ásia e a Oceania. Fabricava instrumentos de pedra mais complexos e cobria o corpo com peles de animais. Vivia em grupos de 20 e 30 membros e utilizava uma linguagem mais sofisticada, né? Vamos dizer assim, né? Foi o descobridor do fogo, né? Como produzir o fogo, vamos dizer assim. E por último, vamos falar de nós. Nas etapas da evolução humana, quais são as características do Homo sapiens? O Homo sapiens, descendente do Homo erectus, surgiu entre 100 mil e 50 mil anos atrás. Trata-se de nós, o homem moderno. Espalhou-se por toda a Terra, deixando variados instrumentos de pedra, osso e marfim. Desenvolveu a pintura, a escultura e tudo mais que a gente consome até os dias atuais, que nós fabricamos. Turma, muito obrigado pela atenção de vocês. Peço que façam a correção dessa lista de exercícios. Não deixem de corrigir. Beleza? Não só assiste e deixa para lá esse vídeo. Não, pega a lista e corrige mesmo. Então vai pausando e fazendo as devidas correções. Lembrando que semana que vem vocês vão fazer uma atividade sobre este conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no WhatsApp, beleza? Abração, turma. Fiquem com Deus e até a próxima.